Essa semana foi uma semana muito importante para se olhar o Brasil pela óptica da política externa. Claro que teve a posse de Joe Biden, mas antes eu queria também trazer aqui alguns fatos, né? O Brasil depende da Índia para receber vacinas. Tanto a dificuldade do Brasil na transação com a Índia, a dificuldade para trazer os insumos da China. E depende da China para receber matéria-prima de vacinas. Isso mostra também como vem sido essa nossa política externa e os impactos dela no nosso país, nas nossas vidas. O presidente e seu ministro das Relações Exteriores minaram as relações com esses países e ainda apostaram tudo num alinhamento com Donald Trump. E em vários outros exemplos, mas nessa semana a gente olha muito para a vacina. O Brasil tem que tomar cuidado, porque a gente pode ficar isolado diplomaticamente. A relação e as falas do nosso presidente prejudicam demais a gente. Tanto com relação à vacina, né? Empresários que têm uma boa articulação, uma boa conversa ali com o governo paulista, recorreram ao ex-presidente Michel Temer e tente destravar as negociações para a chegada dos insumos aqui no país. É importante lembrar que, por exemplo, quando teve a explosão em Beirute, lá no Líbano, chamou, né, para acompanhar na missão. Então, é uma figura muito importante, né, para a diplomacia do Brasil. A gente chamou o Temer justamente para ajudar nessa diplomacia, porque o nosso ministro das Relações Exteriores está tão queimado com a China que não pode nem ir lá falar com a China, negociar as doses. Isso é surreal. Como é que... Porque não... É aquela coisa que a gente falou na semana passada, que a gente estava falando. Aqueles que estão lá no poder para nos representar não estão cumprindo o seu papel. Eu acho que é um assunto que a gente tem que ficar bem ligado e tomar bastante cuidado, porque infelizmente a gente não tem um presidente que ele sabe falar, né? A gente fica um pouco à mercê disso, né? Cada coisa que ele fala, assim, além de ser assustadora, é um ponto a menos pra gente. O presidente brasileiro e seu chefe da diplomacia foram além. Hostilizaram o adversário eleitoral de Trump, Joe Biden, que acaba de assumir a presidência dos Estados Unidos. Então, com a vitória do Biden, a nossa relação diplomática com os Estados Unidos ficou um pouco estremecida, sim, porque, na verdade, assim, o Bolsonaro, ele gostava do Trump. O Trump fez algumas coisas que não foram favoráveis para o Brasil, para quem é um aliado diplomático do jeito que eles falavam que eles eram. Então, achou o aço, teve algumas questões. Exato. Correspondido esse amor. Exato, não era um amor correspondido. Então, assim, essa torcida que ele teve pro Trump ganhar do Biden, as falas dele, completamente desnecessário. Foram, né? Todas completamente desnecessárias. Poderia até gostar de Bolsonaro, mas negócios à parte, né? Uma coisa Exato. É o país, outra coisa é a amizade. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, ainda mais com as questões relacionadas à Amazônia, né? Também com as questões relacionadas ao coronavírus, porque o Bolsonaro, ele teve e ele tem ainda a mesma política negacionista que o Trump tinha quando ele era presidente dos Estados Unidos. Uma das primeiras medidas do Biden, quando assumiu, foi regulamentar o uso de máscara, né? Biden recolocou os Estados Unidos no Acordo do Clima de Paris, reverteu políticas de imigração, como a proibição da entrada de muçulmanos no país, e lançou sua ofensiva contra o coronavírus. O uso de máscaras em prédios federais passa a ser obrigatório. Para o novo presidente e muitos americanos, as mudanças não podem mais esperar. Mas eu também acho que a adoração no Biden, que é um pouco desnecessário e um pouco demais. Com toda certeza, ainda mais que Biden pode até vir a ser, até a concretizar esse discurso todo que ele fala, de união e tudo mais, mas de qualquer forma, além de um país tão rachado que os Estados Unidos querer, não sei o que está na cabeça dele, mas ele tem que ser um político extremamente competente para, nessa situação que está os Estados Unidos, ele conseguir unir realmente, valorizar a democracia e todos esses ideais que ele vive falando. Não é uma questão de salvador da pátria, muito menos para o nosso Brasil, né? Ele elencou sete grandes questões e nenhuma ele fala, vou cuidar aqui do Brasil. Não tem essa questão. São questões muito do país que os Estados Unidos está passando grandes problemas, né? A pandemia, claro, mas a questão da desunião também. Mas o que Bolsonaro faz não vai ser a prioridade de Biden estar olhando. Mas, claro,
não vai ajudar se ele fizer coisa errada. Em um cenário que o Brasil já está isolado perante o mundo. Essa carta que Bolsonaro mandou essa semana para Biden, parabenizando, eu vi até com bons olhos, porque devido a tamanhas loucuras que a gente vê no nosso país. No texto, Bolsonaro declara que é grande admirador dos Estados Unidos. Mas a gente tem que lembrar também que é uma formalidade, né? Então, como é que você viu também essa carta? Que próximos passos, além dessa formalidade, você vê, Vanessa, que o nosso país precisa continuar nos próximos meses, próximos anos do governo Biden? Eu vi essa carta como mais uma formalidade, porque o Bolsonaro ele foi um dos últimos líderes mundiais, né, de reconhecer a vitória do presidente Biden, né? Ele tem o mesmo discurso que o Trump teve quando ele perdeu nos Estados Unidos. Eleições fraudadas, votos fraudados, é a mesma coisa que o Bolsonaro fala aqui. Ele já falou que se em 2022 ele perder é porque a eleição foi fraudada, é porque não tem o voto impresso. Mas, como ele ganhou em 2018, ele ganhou porque ele foi muito votado, porque ele foi muito bem votado, porque senão ele não teria ganhado, sabe? É o mesmo discurso. O Trump, ele incentivou a invasão ao Capitólio, ele fala dessa política de votos fraudados e tudo mais. Eu acho que aqui vai ser a mesma coisa. Se a gente não tomar cuidado, vai ser a mesma coisa. O meu medo, inclusive, é a respeito... A gente sempre acha que é uma polêmica, né? Tá soltando isso para fazer polêmica, para esconder outro fato. E isso existe, realmente. Sim. Mas nessa polêmica ele vai instigando também a população. Isso eu estava, nas eleições, eu estava acompanhando muito a imprensa lá dos Estados Unidos, falando, eu tinha certeza que isso daí era uma polêmica. Começaram a minimizar mais isso e dar importância no noticiário ao que deve ser importante, como a pandemia, como várias outras questões, e não ficar dando eco a isso. Mas acabou que esse discurso pegava cada vez mais e chegou onde chegou, né? Uma falta de competência com o povo muito grande, né? Porque é aquilo que eu falo, eles não estão ali porque eles querem, eles estão ali porque nós deixamos. É uma democracia, então ele tá ali porque a maioria quis. Só que eu também acho que se a maioria quiser, ele também sai, entendeu? Por isso que eu falo que ele tem que tomar cuidado, porque... E o impeachment só não vai sair... E ainda não saiu porque não estão trabalhando para isso. E quem não está trabalhando... Eles estão preocupados com outra coisa, que agora são as eleições das mesas, né? Das duas casas legislativas. Em um cenário de um Brasil já isolado, o que você percebe assim, de mudança que o país precisa ter no sentido das relações exteriores? Eu acho que o Brasil ele precisa entender o momento que ele está vivendo. Eu acho que nem o brasileiro ainda não entendeu o momento que está vivendo. O momento ele é muito sério, ele é muito delicado. E por não estar entendendo, que eu acho que não estão, que o brasileiro não está cobrando da forma que deveria cobrar. Entendeu? Em quem votou, não está cobrando o presidente da Câmara, que deveria ser cobrado sim, que deveria estar trabalhando, não trabalhando pela eleição da mesa. Isso é bem óbvio que ele estaria fazendo, mas ele deveria estar trabalhando por ser ainda o presidente da Câmara dos Deputados, assim como o presidente Davi Alcolumbre do Senado Federal deveria estar trabalhando ainda por ser ainda presidente do Congresso Nacional. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento gravíssimo de pandemia. O fato da gente não ter conseguido, o governo brasileiro não ter conseguido enviar um avião para a Índia para trazer as vacinas por conta de fuso horário. Chegou ao Brasil com praticamente uma semana de atraso. O ministro Pazuello chegou a dizer que a diferença de fuso horário estava atrapalhando as negociações. Por conta disso, por conta das barbaridades que o ministro da Saúde fala, por conta das barbaridades que o nosso ministro das Relações Exteriores fala, por conta das barbaridades que os filhos do presidente falam, é muito sério, é muito grave, é muita incompetência junta. A Fiocruz só vai começar a produzir a vacina em março, por conta justamente dos atrasos na importação da China, nessa relação com a China. E o brasileiro precisa, como você comentou, o brasileiro precisa justamente compreender esse momento que vive. Compreender não só a pandemia, os cuidados que precisa tomar, claro, mas que todo esse nosso conversa tem impacto muito próximo nas nossas vidas, na falta de vacinas, precisa justamente de insumos para continuar produzindo. E aí a gente precisa cobrar não só
presidente, como a gente tem o costume de fazer, mas é isso como você comentou, como presidente da Câmara, que sim, foi conversado com o embaixador, mas o presidente do Senado basicamente, ele tem envergadura de vereador, ele é completamente submisso ao presidente, sendo que a gente vê em um momento em que o presidente fala atrocidades contra o Congresso, contra o Supremo. Não dá para ser submisso ao presidente. Quando tiver ideias positivas, ideias que realmente vão ajudar o país, claro, tem sim, tem que botar na pauta, mas não é essa questão, é sempre submisso, isso é um grande problema, a gente tem que cobrar todo mundo, a gente não pode ficar num momento tão trágico do nosso país que um ou outro fica omisso a toda essa situação.